Então, aqui na questão 1, pede, dados vetores U igual a 2 e menos 4, V igual a 5 e 1 e W igual a menos 2 e 6, determine A1 e A2 tais que W seja igual a 1 vezes o vetor U mais A2 vezes o vetor V. Então, aqui eu já substituí os valores, que aqui é o vetor W, A1 vezes o vetor U, mais o A2 vezes o vetor V. Então, aqui nós fazemos o chuveirinho com o A1 e o A2, e nós teremos que 2A1, aqui, menos 4A1, mais menos 5A2 e 1A2. Então, nós somamos x com x, y com y, nós teremos, então, que 2A1 menos 5A2 é o valor de x. E aqui, menos 4A1 mais 1A2 é o valor de y. Então, aqui é equivalente a x e aqui é equivalente a y. Então, se aqui é equivalente a x, o 12 também é equivalente a x e o 6 é equivalente a y. Então, nós teremos que menos 12 é igual a 2A1 menos 5A2. E o 6, aqui no cantinho, é igual a menos 4A1 mais 1A2. Então, para calcular essa continha aqui, nós precisamos achar o A2 para multiplicar com o 5. Então, aqui nós temos que o 1, como ele é um número neutro na multiplicação, ficaria A2 igual a 6 menos o 4 passa para o outro lado com o sinal positivo, mais 4A1. Então, esse daqui é o valor, por enquanto, de A2. Então, aqui nós substituímos. Feita a substituição aqui do A2 pelo valor que nós achamos, então, nós teremos que o menos 12 é igual a 2A1, e aqui nós fazemos a multiplicação. Menos 5 vezes 6, que vai dar menos 30, menos 5 vezes 4 vai dar menos 20A1. Então, aqui nós teremos que, passando 30 para o outro lado positivo, 30 menos 12, e o 2 menos o 20 dá 18A1. E aqui fazendo a continha, aqui é 12. 30 menos 12, agora sim dá 18, é igual a menos 18A1. Então, o A1 passando para o outro lado, o 18 passa para o lugar do A1, como aqui está multiplicando, ele passa dividindo, então ficaria 18 dividido por 18, então menos 18 dividido por 18 dá menos 1. E aqui nós achamos o valor do A1. E aqui nós substituímos, então. Então, ficaria A2 igual a 6 mais 4, multiplicando o valor de A1, que é menos 1. Então, A2 seria igual a 6, 4 vezes 1 é 4, mais com menos dá menos 4. A2 seria, então, 6 menos 4, 2. Aqui nós achamos o valor de A1 e o A2. Eu sou a Vitória e vou resolver o exercício 2, que pede para calcular o valor de n, de forma que o ângulo entre o vetor v e o vetor k seja 30 graus. Então, primeiro de tudo, o vetor v a gente já tem as coordenadas, e o vetor k, eu anotei aqui, as coordenadas são 0, 0, 1, e eu coloquei uma explicaçãozinha embaixo. Por que que um vetor w pode ser chamado de vetor k? Quando o escalar que acompanha o vetor i for 0 e quando o escalar que acompanha o vetor j for 0, porque assim o 0 vezes o i vai dar 0, 0 vezes j vai dar 0, sobra só o
1k. 1 porque, né, quando não tem o número na frente, é a mesma coisa que 1 vezes esse vetor. Aí, como ele pede o ângulo, a gente vai usar essa fórmula. Cosseno do ângulo é igual ao produto escalar de V por K sobre o módulo do V pelo módulo de K. Ainda desconstruindo essa fórmula, o escalar de V por K vai ser o x do V vezes o x do K, mais o y do V vezes o y do K, mais o z do V vezes o z do K. E o módulo de qualquer um dos dois vai ser as suas coordenadas ao quadrado e somadas, e tudo isso numa raiz. Então, x do V ao quadrado mais o y do V ao quadrado mais o z do V ao quadrado na raiz. Sabendo tudo isso, eu vou pegar essa fórmula aqui e começar a substituir as coisas. O cosseno do ângulo é o cosseno de 30, que se olhar no círculo trigonométrico, a gente sabe que é raiz de 3 sobre 2. Aí, o produto escalar de V por K. Primeiro eu vou escrever aqui o V, menos 3, 1 e N, que já está dado, e o K, 0, 0, 1. Sobre o módulo do V, que vai ser menos 3 ao quadrado, 9, mais 1 ao quadrado, 1, mais N ao quadrado, N ao quadrado. E aqui, o módulo do K, que vai ser 0 ao quadrado, 0, mais 0 ao quadrado, 0, mais 1 ao quadrado, 1. Então, raiz de 3 sobre 2 é igual a... Aí eu vou pegar e vou usar essa formulazinha aqui. Menos 3 vezes 0, 0. 1 vezes 0, 0. E N vezes 1, 1N, ou simplesmente N. Aí aqui, 9 mais 1 dá 10, mais N ao quadrado. Então, raiz de 10 mais N ao quadrado, vezes a raiz de 1. Aqui eu posso simplesmente pegar o que está dentro da raiz e multiplicar. Então, vai ficar raiz de 3 sobre 2 é igual a 0 mais 1N, que é a mesma coisa que N, sobre a raiz de 10 mais N ao quadrado. Aqui eu posso fazer uma multiplicação em x, então vai ficar 2 vezes 1N, 2N. E aí, raiz de 3 vezes raiz de 10 mais N ao quadrado, eu simplesmente pego de novo e multiplico o que está dentro da raiz. Então, vai ficar raiz de 10 vezes 3, 30, mais 3 vezes N ao quadrado, 3N ao quadrado. Só que aqui não pode ficar na raiz, então, eu vou colocar isso tudo ao quadrado. Cancela o ao quadrado com a raiz. E aí, eu vou ter que 2 ao quadrado é 4, N ao quadrado, N ao quadrado. É igual a 30 mais 3N ao quadrado. Aí, eu passo esse 3N para o outro lado, ele vai trocar o sinal. E daqui eu tiro que N ao quadrado é igual a 30. Sendo assim, o N é raiz de 30. No exercício 3, nós temos duas operações diferentes para serem feitas. A primeira é a multiplicação vetorial e depois a multiplicação por escalar. O primeiro passo vai ser extrair do enunciado a expressão analítica de cada um dos vetores. Então, nós temos o vetor U é igual a 3 menos 1 menos 2. O vetor V é igual a 2 mais 4 menos 1. E o vetor W é igual a menos 1, 0, porque não temos o J aqui, mais 1. A gente vai fazer a multiplicação vetorial pelo método da determinantes. Então, aqui a gente vai representar as expressões analíticas e vamos multiplicar primeiro da esquerda para a direita, mantendo o sinal. Então, aqui,
4 vezes 1 igual a 4, e depois vamos multiplicar da direita para a esquerda, trocando o sinal. Então, menos 1 vezes 0, o 0 não é positivo nem negativo, então é irrelevante, fica 0. Depois a gente vai fazer a soma desses dois produtos, então vai ficar 4 mais 0 igual a 0. Seguindo fazendo o mesmo dos outros números, nós temos menos 1 vezes menos 1 é igual a 1. 2 vezes menos 1 igual a menos 2. Fazendo a soma, 1 mais menos 2 igual a menos 1. E, por último, vamos fazer o mesmo do K. 2 vezes 0 igual a 0. 4 vezes... Aqui a gente vai trocar o sinal, então vai ficar 4 vezes 1 igual a 4. Fazendo a soma, fica também 4. Portanto, nós temos que o vetor V multiplicado pelo vetor W é igual a 4 menos 1, 4. Agora, então, nós vamos seguir para a multiplicação por escalar, que seria o U vezes esse vetor que a gente acabou de encontrar. Então, pelo enunciado, nós também já sabemos que o U, na verdade, é igual a 3 menos 1 menos 2, então, vezes 4 menos 1 e 4. E aqui nós vamos multiplicar cada um pelo seu correspondente. Então, vamos ter que 3 vezes 4 igual a 12. Menos 1 vezes menos 1 igual a 1 positivo. E menos 2 vezes 4 igual a menos 8. E aqui, então, nós vamos fazer a soma. Então, 12 mais 1 igual a 13, menos 8 igual a 5. Então, temos que U vezes V multiplicado, vetor V multiplicado por vetor W é igual a 5.